que lê Conceição Evaristo sai mais pobre da experiência literária em tudo que a leitura oferece. Em tudo que a leitura oferece. Só a saúdam pela personagem. Ele diz que a Conceição Evaristo é uma personagem. Oi, gente, Mila Gama aqui. E eu espero que vocês se sintam à vontade nesse canal que vai falar sobre literatura, sobre escrita criativa, sobre feminismo. Então, a ideia aqui não é apenas trazer dicas de escrita criativa, mas também falar sobre a vida. E eu queria começar esse vídeo hoje falando sobre um fio de um cara que eu não vou citar o nome, porque eu acho que a gente não pode dar palco para maluco, mas é interessante, né, o que ele fala, porque a gente reconhece todo esse elitismo ridículo da sociedade brasileira, que, como Alfredo Bozzi fala no livro dele aqui, Uma História Concisa da literatura brasileira, o Alfredo Bozzi fala sobre como que no Brasil se criou uma elite, que é uma elite de literatura mais aristocrática, né? Enquanto no resto da América Latina se construía, né, uma literatura ali já com muita crítica social. Isso se reflete bem no caso desse tweet que eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte: as escritoras da lista da FUVEST, com exceção de Lídia, da Raquel e da Sofia, rebaixam o nível médio da qualidade literária. Elas não estão ali como escritoras, mas como mulheres. Um estudante que lê Conceição Evaristo sai mais pobre da experiência literária em tudo que a leitura oferece. Em tudo que a leitura oferece. Do que quem lê Machado ou Clarice. As pessoas só a saúdam pela personagem. Ele diz que a Conceição Evaristo é uma personagem. Tá, vamos continuar. Mas a história de vida não faz um escritor nem na elite, nem na classe trabalhadora. O vestibular já é uma coisa ruim em si. Realmente, temos um ponto que concordamos. Mas o que importa é medir o nível de conhecimento e não o de adesão às teses identitárias. E o Enem é cada vez mais uma prova ideológica, como o ENAD também. A esquerda não diz nada porque lhe convém. Se fosse a direita fazendo isso, acusaria. Tá. Não é por acaso que, enfim, aí ele continua falando besteira, mas vocês entenderam o nível, o teor dos tweets do cara. Eu quero ler pra vocês um trechinho aqui de Ponciá Vivêncio. Foi bom os filhos terem morrido? Nascer, crescer, viver para quê? No barraco ao lado vivia Saíta com seus 5 filhos. O maior, com 7 anos, vivia sempre resfriado, tossindo. O médico falara que era mal de pulmão. Ela não quis, entretanto, internar o menino. Achava que ele ia morrer mesmo e que morresse, então, perto dela. Em frente, morava Durvalina com seus 7. Um dia, à alta hora da noite, o mais novo, de 4 meses, chorava. O pai, num excesso de raiva, bêbado, talvez, pegou o bebê e atirou pela janela. Aí você quer me dizer que, tipo, a leitura de Conceição Evaristo, que isso aqui não é literatura, isso aqui é identitarismo. A gente, é bem interessante assim, porque quando a gente para pra olhar na literatura e como que a literatura reflete, por exemplo, em outras mídias no Brasil, como novela, nós temos sempre a classe dominante. Então assim, nas novelas do Brasil é sempre aquela coisa, você tem um núcleo rico e um núcleo pobre. Esse núcleo pobre, ele quer um dia ficar rico. E geralmente no fim da novela o pobre fica rico. Alimenta, né, aquela ideia de que nós vamos conseguir, se der até da meritocracia, né? O negócio é que a gente vive numa sociedade desigual, ponto. A maioria das pessoas trabalha e batalha e morrem pobres. E não é porque essas pessoas têm um mindset errado, mas é porque a gente tem uma sociedade que é feita dessa forma. Os mais ricos estão explorando os mais pobres, fato. E os mais ricos aqui, eu não tô falando do médico, do advogado,
do engenheiro. Eu tô falando dos donos de produção. Então, as novelas, elas exploram então essa ideia de tipo, que o ficar rico da novela, na verdade, você tem uma casa, você tem um carro, você, né, tá mais despreocupado financeiramente. Esse é o rico, é a classe média alta, que o Brasil acha que é o rico, que não é o rico. Eu leio muito quando eu tô viajando. Esse ano foi um ano que eu viajei um pouco mais, fazendo oficinas em outra cidade. Então, assim, eu pegava e lia Conceição Evaristo no trem. Toda vez eu pensava, por que eu estou fazendo isso comigo? Porque tinha momentos que eu precisava simplesmente... Esse foi um momento que eu precisei fechar o livro, com o olho cheio de lágrima, e pensar na vida. Pensar. Não tem como você ler isso daqui e você seguir lendo. Você tem que parar, respirar, internalizar aquilo. A gente não tá falando aqui de uma pessoa que faz uma literatura vazia, identitária. A gente tá falando aqui de alguém que escreve sobre a vida da maioria das pessoas. Por que as pessoas que ou já passaram dificuldade na vida financeira, passaram fome, ou quase passaram fome, mas que, sabe, que vem da periferia, que vem da pobreza, por que a gente se identifica com a Conceição Evaristo e com aquilo que ela escreve? Porque são coisas que a gente, de alguma forma, viveu, vivenciou, presenciou, escutou, porque faz parte do nosso imaginário. E aí quando você vê um país como o Brasil, que de repente tem uma autora como a Conceição Evaristo, que finalmente conseguiu, finalmente porque ela entrou na universidade com 41 anos, ela já tinha feito magistério antes, então ela entrou na universidade depois para estudar literatura com 41 anos, fez literatura, fez mestrado, fez o doutorado em literatura comparada, escrevia os livros dela e pela maior parte da vida dela ela pagava por cada uma das suas publicações. Ela não era reconhecida como uma escritora no meio dos círculos aí de escritores, de intelectuais. E aí as pessoas começaram a ler Conceição. Esses dias eu li um tweet de uma moça que fez o TCC dela sobre a Conceição. Então as pessoas começaram a ler e a se identificar. E toda essa questão da escrevivência, né, que a Conceição fala, que essa escrevivência que é escrita de nós, não é escrita do eu, né, não é uma autobiografia, não é uma literatura autobiográfica. A gente está falando de uma escrita de nós, daquilo que nós vivemos como pessoas que estão ali fazendo parte do povo. Isso é uma das coisas mais revolucionárias que tem acontecido na literatura, seja na literatura brasileira, seja na literatura americana, seja na literatura europeia, de você ter pessoas que vêm desse background, pessoas racializadas, pessoas pretas, que estão assumindo um lugar na literatura para contar a história que fazem parte da nossa vivência. Porque mesmo a Virginia Woolf, quando ela fala ali sobre as irmãs Brontë, ou como sobre a Jane Austen, ela fala, elas estão escrevendo sobre aquilo que elas vivem e que elas observam ao redor delas. Por que as pessoas brancas podem fazer isso e por que as pessoas pretas não? Porque dentro do conceito da escrevivência da Conceição Evaristo, a gente pode falar, nossa, então assim, a Jane Austen já estava vivendo a escrevivência. Não é nesse sentido. Porque a Conceição Evaristo, o termo da escrevivência, ele vem dessa questão da opressão, né? Ele vem da mãe preta que teve o seu trabalho de contadora de história apropriado culturalmente pela Casa Grande. Então os brancos pegam a mãe preta, colocam ela para cuidar das crianças brancas. E ela conta as histórias que ela contaria para as crianças pretas, ela conta para as crianças brancas. A gente tem essa é a base. É a base da escrevivência da Conceição Evaristo. É essa mulher preta escravizada que é obrigada a passar o seu conhecimento e o seu afeto para crianças que quando crescer não vão abrir mão dos seus privilégios e vão continuar escravizando, maltratando o seu povo. A gente querer dizer que isso é identitarismo, por mais que a Clarice seja brilhante, por mais que a Clarice seja, nossa, né, Clarice é aclamada e tal, mas a Clarice, ela fala a partir da visão de uma mulher, e por mais que a gente fale, ela vem de uma família pobre, mas ainda assim é uma mulher branca, de origem europeia, então assim, ela tem os seus privilégios e ela fala a partir desse lugar de privilégios. Por que a gente tem então a Conceição Evaristo e ela não pode falar a partir de um lugar de uma mulher preta, que tem aí entre os seus ancestrais as pessoas escravizadas? Então, não faz sentido nenhum o argumento dele, porque a Conceição Evaristo não é uma questão de identidade, é uma questão de qualidade literária. É um absurdo essas pessoas quererem dizer o que tem qualidade literária e o que não tem. Até porque, se a gente for lembrar do Roland Barthes, né, a literatura ela termina com quem? Com o leitor.
Nós, leitores, matamos os autores. Por que tem autores, por exemplo, como a Carla Madeira, que causa tanto alvoroço? Porque cada leitor que lê interpreta a obra dela de um jeito. Tem gente que fala, nossa, aí vem o conservadorismo cristão, ela destrói a obra dela nisso. Tem gente que fala, não, mas é justamente a obra é uma crítica. Então, assim, o que ela quis fazer, o que nós lemos e temos pra gente, é nosso. Porque nós somos. O final do livro somos nós, os leitores. Tem só mais uns trechinhos de Conceição Evaristo para vocês verem o quanto que a obra dela é nossa, né? Não é literatura. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sob as águas solitárias, que fervia na panela cheia de fome, parecia debochado vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. Nossa, né? Não escreve, imagina, isso aqui não é literatura, segundo o mocinho lá, né? A mãe, então, espichava o braço, que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Não é literatura, gente, porque, né, é identitário. Imagina, passa fome, coisa mais identitária do mundo, né, passa fome. Eu fico assim pensando, como que essa pessoa não conhece a Conceição Evaristo? Eu participei de um evento na universidade, aqui na Alemanha, de Heidelberg. A sala lotada de gente, uma sala gigante, dessas salas de universidade que cabe lá, sabe, 100 e tantas pessoas. A sala lotada de gente do mundo inteiro para escutar Conceição Evaristo, que quando fala sobre escrevivência, ela fala sobre essa escrita de nós. E ela traz o espelho do Narciso, ela traz o espelho de Lacan, ela traz o espelho de Xangô. Então a gente vai falar então que essa mulher o quê? Essa mulher é um personagem. O fato de você ter nascido preta te faz um personagem. O fato de você ter nascido pobre te faz um personagem. O que eu quero dizer com esse vídeo, gente? Que a gente, sim, continua sendo uma sociedade pautada num elitismo aristocrático, que torce o nariz para Conceição Evaristo, mas aplaude Balzac. Que tipo de sociedade é essa? Não é esse tipo de sociedade que a gente precisa mais, já passou tempo. A gente já entendeu que não é por aí. E é justamente por isso que Conceição Evaristo cada vez se mostra mais necessária. Eu acabei de ler um livro americano, que em inglês é The Love Songs of W.E.B. Du Bois. Eu comecei a falar em alemão. E é um livro que ele também retrata uma família preta norte-americana e vai mostrando, assim, sabe, as origens dessa família e tal. Então você entra dentro de todas essas questões que, é identitarismo, mas é a realidade de muita gente. E eu achei muitos pontos em comum entre a narrativa Conceição Evaristo e a narrativa desse outro livro, que a autora se chama Honoré Fanon Jeffers, e mostra uma realidade que é bem diferente da nossa realidade, porque a maneira como as pessoas pretas ascenderam na sociedade americana, né, ela tem um outro caminho, é um pouco diferente, assim. No Brasil a gente está num processo ainda, né? E nos Estados Unidos o sistema também de escravidão lá foi um pouco diferente. O racismo estrutural deles é muito claro, muito óbvio, né? Essa coisa que o brasileiro fala, não, mas isso não é racismo, pra gente é muito, então não sei nem o que é pior, é quando é escancarado mesmo, sou racista mesmo, é quando assim, não, mas olha, eu não sou racista não, eu sou até casada com um preto. Então nos Estados Unidos eu acho que fica mais claro um pouco. E o livro mostra muito isso, e é bem interessante pra entender também essas divisões e a sociedade americana, enfim. Fica aí a dica para quem quiser ler em inglês. O que eu quero mostrar assim é que a gente está vendo surgir no mundo inteiro. Aqui na Alemanha tem também autoras, né, autoras pretas, autoras que estão falando da vida delas, de mulheres, de imigrantes racializadas, ou que têm, né, essas raízes culturais de outros países e que estão assumindo esse espaço na literatura. Porque qual é o interesse da elite? Freud fala muito sobre o recalque, que não é o recalque que a gente conhece como, é recalcada, tipo inveja, não. É o recalque de quando você tem sentimentos e você reprime esses sentimentos. E vai chegar um momento que esses sentimentos voltam à tona. Então, de vez em quando eu leio sobre alguns artigos de psicanalistas, mas que eles falam que quando a gente vê essas revoluções sociais acontecendo, aí você vê um
um carinha idiota como esse, né? Porque é um carinha de Twitter idiota que fala um negócio desse, esse cara, na verdade, está representando esse recalque social. Então, é uma elite que tava ali na boa, aí viu a galera chegando, a galera das quebradas chegando, e falou, qual é dessa galera? Aí vai vendo essas pessoas tomando espaço, aí vai ficando assim com aquele sentimento reprimido, mas eu tenho que respeitar, não sei o quê, e tal. E só que chega uma hora que aquele sentimento vem, ele volta, é o recalque, então ele chega. E é agora que tá chegando, as pessoas estão começando agora a querer combater a entrada de autores negros, de pessoas que vêm de baixo, nesse espaço que é um espaço que até então era do clubinho deles, né? Então isso causa uma ânsia para essas pessoas, de como assim? Não, vamos deixar tudo como estava. Vamos deixar os homens na literatura, os homens de preferência branco, né? Machado a gente esbranquiça na história, para as pessoas esquecerem que Machado de Assis era negro, e tem um conto do Machado de Assis, Pai contra Mãe, que pra mim, assim, acho que foi um dos primeiros contos que eu li na minha vida, e foi um conto que explodiu a minha cabeça e que me marcou pro resto da vida. Então, assim, a gente esbranquiça o Machado pra gente esquecer, mas ao longo da literatura nós temos pessoas falando sobre escravidão. Olha Escravizauro, de Bernardo Guimarães, né? Mas a gente tenta manter essas pessoas que ou são brancas ou que a história esbranquiça, para que elas sejam aceitas dentro dessa elite. Você abre exceções, mas quando você vê que as pessoas estão realmente, né, assumindo esse espaço, com exceção de Evaristo, Jefferson Tenório, hoje em dia as pessoas estão se interessando também. Então a gente tem essas pessoas que estão, né, voltando esses interesses, aí de repente você fala, não, mas é tudo apenas identitarismo. Gente do céu, minha câmera desligou e eu tô aqui agora refazendo o final do vídeo, porque eu não percebi. Então eu queria saber o que vocês acharam de tudo que eu falei até aqui. Se vocês assistiram até agora, se vocês gostaram, deixem a curtida de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que existe uma grande literatura, alta literatura, e uma literatura mais ruinzinha? O que vocês acham que é literatura? Conta pra mim aqui nos comentários a opinião de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.